Eu estou voltando aqui à live, irmãs, para a gente dar sequência, pastoras, líderes evangélicas femininas, esposas de pastores, mulheres do reino de Deus, dirigentes de círculo de oração, presidente de rede de mulheres, enfim, você que tem função ou cargo na obra do reino de Deus, pastoras abençoadas, eu vou rapidamente reiniciar aqui para que a gente possa dar continuidade, porque hoje eu tive já 3 interrupções na live, tá? Então vamos lá. Então no quadro a Bispa responde, a pergunta é, Bispa, eu tenho um grande desejo no meu coração de obter sucesso financeiro para dar uma vida de qualidade à minha família. Eu sou evangélica, tenho o cargo de diaconisa. Em minha igreja eu gostaria que a senhora falasse sobre um caminho para o sucesso conforme a vontade de Deus. E como posso fazer algo para prosperar financeiramente, porque até hoje eu ainda não consegui definir o que posso fazer sem prejudicar o meu tempo no serviço da obra do Senhor. Amém? Então nós lemos aqui no início da live Josué capítulo 1, e eu já em outros momentos nas lives passadas que foram interrompidas, eu falei sobre a questão da definição, já respondendo a pergunta dessa diaconisa, dessa irmã daqui mesmo do Brasil, em alguma região do Brasil, não posso estar aqui identificando as pessoas, né? Mas veja bem, a primeira coisa que eu orientei foi que ela definisse o propósito de vida dela, saber para onde ela está indo e saber aonde ela deseja chegar. Conseguir gerar clareza nisso, onde eu estou, para onde eu estou indo, onde eu quero chegar. E também orientei para que ela pudesse olhar daqui a 10 anos no quadro de uma fotografia, daqui a 10 anos, onde que ela estará daqui a 10 anos, e fizesse essa foto dela. Quem é que vai estar nessa foto com você daqui a 10 anos? Quem é que vai estar? Aonde que será essa fotografia? É numa empresa trabalhando? É na igreja? É na faculdade? É você dentro do seu comércio fazendo alguma coisa que você tem no coração? E como falei, o desejo de toda a humanidade é prosperar, o desejo de todo mundo é ter sucesso. E eu comentei aqui na live anterior a respeito do autor do livro Esse Cristão Incrível, W. Tozer, um livro que eu li, onde ele fala lá do tempo. Ele fala que o tempo ele é covarde. Então, se nós não nos atentarmos, o relógio ele não para. Todos os anos a gente vai envelhecendo, né? Em cada 12 meses nós fazemos aniversário. E aí a vida, ela é cheia de regras, ela é cheia de leis. Então, há profissões que não será mais possível nós exercê-las quando nós tivermos uma idade mais avançada. Há profissões que a gente tem que começar cedo. Nós precisamos definir aquilo que nós vamos fazer logo cedo, termos um propósito de vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos, porque o relógio não para, o tempo ele é covarde. Então, se você tem no seu coração um desejo de fazer algo, um curso, ou tem vontade de fazer uma faculdade, ou tem vontade de servir ao Senhor, ter um cargo na igreja, você precisa então estar aí definindo já o seu propósito de vida e saber o que você quer fazer logo e já começar a fazer. E Deus, ele dá honra aos trabalhadores. Deus não desonra ninguém porque trabalha. E eu fico feliz de ver assim, essa preocupação dessa irmã, né? É nessa preocupação de estar fazendo, querendo trabalhar, exercer cargos, profissões, sem prejudicar a obra de Deus. Então, veja bem, falando aí sobre o tempo, uma coisa que é interessante você saber é o seguinte, que o olhar de Jesus, o olhar de Jesus sobre nós, ele traz para nós a clareza. Deus é luz, Jesus ele é luz. Então ele traz a clareza do nosso ciclo de realidade. Obrigada aí, André, voltando, viu? Tive uma interrupção aí por uma situação, mas já está tudo em paz aqui, graças a Deus. Então, o ciclo da nossa realidade, né? Nós precisamos, Jesus ele nos dá clareza. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter um pouco mais de intimidade com Deus, porque o nosso Deus ele fala. Nosso Deus ele fala conosco.
Ele tem várias maneiras de falar conosco. Ele tem 3 formas de nos responder quando Ele quer que nós façamos algo em nossa vida. Deus fala através do sim, através do não e através do espera, né? Então, nós podemos sim exercer profissões, fazer algo que temos desejo no nosso coração para ajudar na renda da nossa casa, para ajudar na melhoria da nossa família, sim, podemos sim. E tem muitas coisas que a gente pode fazer que vai gerar satisfação em nós e vai gerar também satisfação no coração de Deus. Queridas, então, com relação a Josué, olha, no versículo 2 nós vemos aqui que Josué, ele foi chamado por Deus. Olha, o versículo 2 de Josué, capítulo 1, versículo 2, diz assim: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Então, Josué, ele foi chamado por Deus. Oi, Jocilene, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, viu, querida? Prazer muito grande ter você aqui comigo. Então, Josué, ele foi chamado por Deus para o serviço. Então, serviço é algo que está no coração de Deus. Então, nós mulheres podemos trabalhar? Podemos. Nós que somos pastoras, nós que temos cargo na obra do Senhor. Agora, se o Senhor tem um particular comigo e ele exige: pastora Angélica, obrigada por estar aqui, querida, Deus te abençoe, prazer tê-la aqui conosco, amém? Então, se Deus tem um chamado específico na sua vida, no qual ele diz a você, ele dá clareza para você que você não pode trabalhar para o homem, você não pode exercer um serviço fora da obra dele, esse Deus vai te sustentar, vai trazer sucesso sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua função, sobre o cargo que você está, aonde você está, você vai ser recompensado por isso, uma recompensa qual trará satisfação no seu coração. Então, precisamos entender isso, entender a voz de Deus, como é que Deus falou comigo a respeito disso. Eu tenho certeza do meu chamado, Deus já me deu certeza do meu chamado, que eu só como pastora, Ele vai me sustentar na obra, ou Deus está te liberando para você trabalhar. Quando eu era ainda muito jovem, eu já era servidora pública na época, e eu prestei um outro concurso. E aí eu falei com o meu pastor na época, meu líder espiritual na época, eu perguntei para ele assim, eu disse: pastor, eu tô num cargo, e como eu trabalho uma escala de 12/36, eu tenho mais disponibilidade de tempo para trabalhar em outro emprego. E vou fazer aqui o concurso. Aí eu fui aprovada. E eu perguntei para ele, não, desculpa, eu fui fazer a prova. E eu disse para ele: o que o senhor acha disso? E ele disse assim, irmã, é o seguinte, você já trabalha de 12/36. Você vai fazer outro concurso numa área que também possibilita você trabalhar, que não gera impasse. Se você for aprovada, se você for nomeada, Deus está no negócio com você. Por quê? Porque tudo que você faz na sua vida não é de acordo com a vontade de Deus. Na época eu era missionária, já estava indo, já estava estudando para missões, já estava com aquele desejo, igualmente aqui a pergunta dessa diaconisa abençoada, né? Essa preocupação em não tirar o tempo de Deus, querer obedecer ao Senhor, tinha medo de Jesus voltar e eu estar ali muito ocupada como Marta, né? Preocupada com as coisas da terra e me esquecendo do Senhor. E eu naquela preocupação. No entanto, a orientação do meu sacerdote, do meu líder, era que se o Senhor me aprovasse e se eu fosse nomeada, eu poderia exercer a profissão, porque não ia me atrapalhar no reino de Deus. E depois, naquele tempo, o que eu entendi, irmãs? Olha, naquela época eu não era pastora, eu não estava na frente de ministério, eu não estava na frente de obra, eu não tinha ainda iniciado o meu ministério de ministração da palavra de Deus. Então, o que eu entendi obedecendo ao Senhor e trabalhando naqueles dois cargos públicos?
eu entendi que Deus sabe como que eu era útil na obra do Senhor. Eu ia assistir os cultos, eu ia na igreja 2 vezes na semana, de acordo com a minha escala de plantão, de acordo com o tempo que me restava, porque eu trabalhava também à noite, e depois passei a trabalhar uma noite assim, e 12 horas durante o dia. Terminava o plantão, eu vinha para a igreja, e também cuidava da minha família. Nessa época Deus me deu muita qualidade de vida, Deus me deu condição. Meus filhos, para a glória de Deus, eram muito pequenos e eles tiveram a oportunidade de ter uma vida de qualidade, e Deus me abençoou poderosamente. Mas o que eu fazia? Eu obedecia tudo aquilo que o Senhor falava comigo na palavra. A minha base para meu sucesso é e vai sempre ser a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, eu sempre fui regida pela palavra. Então sempre obedeci aos comandos do Senhor. Então os comandos do Senhor, eu não sei se aqui as meninas mais jovens talvez não se lembram de uma brincadeira, mas quando eu era criança a gente brincava muito. As irmãs aí mais da minha aí, da área dos 50, 40 para aí, vai lembrar dessa brincadeira da boca de forno, que eu sempre brincava com meus irmãos, brincava boca de forno. O que mandar, faremos. Se não fizermos, apanharemos. Então com Deus é assim, é boca de forno. Se não fizer, apanharemos. Então eu sempre quis obedecer ao Senhor. Então o que eu entendi naquele momento? Que eu era servo de Deus, já estava estudando para missões, era um desejo meu ganhar alma para Jesus, gostava já de fazer a obra de Deus, falava de Jesus dentro dos ônibus, falava de qualquer lugar, estava eu ganhando alma para Jesus. Mas como é que eu obedecia naquele momento? Como que eu era útil naquele momento na casa do Senhor? Eu era útil porque eu obedecia a palavra. Então conforme a palavra ia me orientando, se a palavra dissesse assim, vai jejuar, eu ia jejuar. Se a palavra dissesse é tempo de oração, eu mantinha meu quadro de oração sempre ali, orando a Deus conforme o propósito da igreja, conforme o propósito do meu coração, do coração de Deus. E nessa época eu tinha 2 empregos. O que eu fazia? Eu dizimava, entregava meus dízimos na casa do Senhor, dos meus 2 empregos, e ainda enviava 10% dos meus salários para a obra missionária. Eu tinha um missionário que a gente assumia, essa família de missionários que na época estava em uma região fora do Brasil. Bom, então essa era a minha maneira de contribuir naquele tempo. No entanto, o tempo foi se passando e eu fui fazendo as minhas formações dentro das áreas que eu achava que tinham o dom, que Deus tinha chamado comigo para a palavra. Amém, é isso aí, pastora. Tudo tem que ter a direção do Senhor. Aleluia, pastora Angélica, é isso aí. Desse jeito mesmo, tudo, né? Precisamos da direção de Deus. Então, naquele momento, eu tinha 2 empregos. Como que eu ajudava na igreja? Ajudava, dizimava, um dízimo abençoado, era servidora pública em 2 lugares, e tirava 10% da minha renda para as missões. Era a minha maneira de contribuir naquela época. Hoje, no entanto, estou há 35 anos na obra do Senhor, 15 anos de ministério em frente de igrejas, de ministérios pequenos, e a gente passa muita luta. O que eu semeei naquela época, dizimando na casa do Senhor, dando ofertas missionárias, enviando para o missionário que estava fora do Brasil, com família, enviando. Quando Deus me trouxe para a obra diretamente, aí ele me afastou dos cargos públicos. Observe vocês. Em outro momento eu conto nosso encontro vertical de pastoras. Eu vou estar contando meu testemunho de vida. O Senhor me tira. E às vezes assim, mas se você passar num concurso público, 2 concursos públicos, e deixar por causa da obra de Deus, você deixar porque eu era da enfermagem e também professora, e você deixar isso para poder vir servir a Deus, se você está hoje ministrando que pode trabalhar, escute bem uma coisa, queridas. Quem abre porta é o Senhor e quem fecha porta é Deus. Você só vai ficar em um cargo público até o dia que o Deus que abriu a porta para você entrar ali não foi meramente por nossa capacidade humana, porque eu estudei muito para fazer a prova, porque eu tinha capacidade intelectual, porque eu tinha uma formação intelectual, eu tinha capacidade. Não é só isso, não depende só disso, porque se fosse depender só disso, hoje todos os concurseiros, aleluia, Simone, é isso aí, Simone,
Graças a Deus, até esse sorriso seu aí no seu status já é muito elegante, viu? Muito linda você. Deus está falando contigo? Amém. Então, recebe, querida. Então, veja bem, naquele momento ali que eu estava contribuindo na obra do Senhor, o que eu entendo hoje aqui para dar sequência no que eu estava falando? Que Deus me levou no serviço público por um tempo. Eu fiquei ali e um dia Deus falou comigo. Eu estava na porta da farmácia do hospital que eu trabalhava e do lado de dentro tinha uma servidora que estava de plantão naquele dia. Sainéia, seja bem-vinda, é verdade, né? Amém. E naquele dia aquela servidora disse para mim assim, ela disse, olha, Deus colocou você aqui, foi Deus que abriu a porta, mas no tempo o Senhor vai te tirar. Meu Deus, quando aquela mulher falou aquilo, irmãs, eu confesso para vocês, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva de que conversa, eu passo no serviço público, eu estudei tanto para essa prova, quantos anos que eu passei, quantas horas, quantas noites, né? E eu entrar agora e de repente essa mulher tá falando que Deus vai me tirar? Irmãos, mas quando completou o tempo, 21 anos, Deus me tirou. Deus me tirou, não saí aposentada, eu não saí com salário, não, Deus permitiu uma situação na minha vida, que eu só vou contar lá no Encontro Vertical de Pastoras, que essa situação fez com que eu tivesse que sair. Eu fiquei 5 anos com a minha cadeira, com o meu cargo, pedi para poder ficar com a minha... sem vencimento, eu fiquei sem vencimentos, eu não recebia pagamentos, e nesse tempo Deus começou então o meu trabalho ministerial, que eu não esperava que aquilo fosse acontecer, mas o Senhor sempre dizia que Ele tinha uma grande obra para fazer na minha vida. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida, eu vou fazer uma grande obra na sua casa, na sua família, e o Senhor me tirou do estado na época. Nós tivemos que sair do estado, viemos para outra região do Brasil, e aí, quando eu cheguei nessa região, sem emprego, e não podia voltar para trás, porque foi Deus que tinha fechado a porta naquele momento, eu fui viver, sabe de quê? Da obra de Deus. Nós recebemos eu já tinha feito a minha faculdade teológica, meu marido também, o bispo Giovanni Borges, tinha feito a faculdade teológica, e quando nós chegamos em Brasília, um pastor da igreja, nós fomos tomar conta de uma igreja, Assembleia de Deus, que estava assim, aquela igreja virgem, tinha sido construída, o pastor pegou a chave, entregou na nossa mão, confiou a nós um casal que ele não conhecia direito, mas Deus tinha um projeto, e Deus deu ordem naquele pastor, e nós fomos tomar conta dessa obra, e ali é que Deus me dava o sustento. Então, lá estava o que estava acontecendo ali naquele momento. Eu me lembrava do tempo que eu trabalhava 2 empregos públicos e dizimava na casa do Senhor. Então eu tinha depósito com Deus. E as ofertas missionárias que nós enviávamos para a família de missionários fora do Brasil, tinha uma plantação na terra. Vocês concordam comigo? Então, quando Andréia, lindo ensinamento pra gente, a palavra gloriosa, estou gostando muito, amém, graças a Deus, Deus abençoe você, viu? Grande pastor, amém, obrigada, graças a Deus, estou sendo instrumento de Deus aí na sua vida, amém. Então, queridas, eu percebi que quando o Senhor me tirou do cargo, quando o Senhor trouxe a minha família e nossos filhos ainda adolescentes, o que aconteceu? Eu tinha depósito no céu com Deus e eu fui sustentada. Mas a minha família, através de dízimos, através das ofertas missionárias, os presentes, eu não comprava uma roupa para vestir. Eu não comprava um perfume para eu usar. Eu não comprava um anel. Eu não comprava nada, um sapato. Tudo vinha nas minhas mãos. E Deus nos usando poderosamente na obra do Senhor. Então, por que eu estou ministrando e dando meu testemunho nessa noite? Porque essa noite eu tinha que falar isso, porque a pergunta, as irmãs que não pegaram o quadro aí desde o início, não sei se nessa live aqui saiu, a pergunta do quadro, a Bispa Responde hoje é essa, ó. Bispa, eu tenho um grande desejo no meu coração de obter sucesso financeiro para dar uma vida de qualidade à minha família. Eu sou evangélica, tenho o cargo de diaconisa em minha igreja. Eu gostaria que a senhora falasse sobre
um caminho para o sucesso, conforme a vontade de Deus? E como posso fazer algo para prosperar financeiramente? Porque até hoje eu ainda não consegui definir o que eu posso fazer sem prejudicar o meu tempo na casa do Senhor e não deixando de servir a Deus. Eu fiquei maravilhada com essa pergunta, né, pastora Angélica? Graças a Deus. A pastora Angélica está dizendo aqui que tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia! Está registrado no livro de Colossenses, para a glória do Senhor. Tem mais, não vou lá na referência por causa da hora, mas obrigado, pastora Angélica, pela sua participação, amada. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Todas essas mulheres, a Neves, coisa linda, essas mulheres, já foi minha discípula, irmã Neves, teve que mudar da região, né? Teve que ir para outra igreja. Eu sinto saudade dela até hoje, porque ela era lá na nossa igreja, ela era a dirigente das nossas crianças. Foi uma liderança eficaz, maravilhosa. Como eu sinto saudade dessa mulher comigo. As crianças da igreja cresceram na mão dessa mulher, né? Graças a Deus. Então, veja bem, irmãs, hoje eu consigo entender isso. Então, respondendo aqui a diaconisa que nos manda essa pergunta, irmã, cuidado com o tempo. Uma maneira de você entender, porque como você disse, você não conseguiu definir ainda o que você pode fazer. Vá pelo seu dom. Adquira um pouco mais de intimidade com Deus. Comece a entender o que você gosta de fazer. Por exemplo, bispo, eu gosto de cozinhar. Minha irmã, se você gosta de cozinhar, aí na internet você vai encontrar vários cursos agora. Tem aqueles cursos de fazer marmita, né? Que serve marmita aí para as pessoas que fazem dieta, uma semana inteira entregando marmita. Se você gosta de confeitar bolo, bispo, eu gosto de mexer com artesanato, bispo, eu gosto de arrumar casa. Eita glória! Se você gosta de arrumar casa, não tem problema não, faz um curso, ou dê um curso online para mulheres que gostam de arrumar casa, ensina. Olha, eu confesso para você, viu? Eu gostaria muito de aprender, pode me colocar lá para ser aluna. Eu não sou muito assim da casa. Eu nunca fui. Eu sempre fui dos livros, eu sempre fui de estudar, eu sempre fui de estar ministrando, dando palestra, dando curso, enfim. Eu nunca fui muito da casa. Minha mãe, ela me criou assim, é só para estudar, é como se fosse um robô para estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Eu nunca fui aquela moça preocupada com a casa, mas eu amo cozinhar. Olha, o meu marido tá dessa grossura. Porque eu amo cozinhar, então eu tenho oportunidade, eu tô cozinhando mesmo. Na época do meu ministério eu não tinha condição de pagar uma secretária, como em um tempo anterior na minha vida, quando eu era servidora pública, eu tinha secretária no meu lar. No entanto, quando eu vim pro ministério, misericórdia, a luta foi tão grande, e eu tô aqui na copa da minha casa. E eu tô falando para vocês, quando eu fui pro ministério, iniciei o ministério pastoral, ali de dar aconselhamento às mulheres da igreja, que as nossas igrejas, as mulheres que cuidam de mulheres, e os homens cuidam dos homens, né? Tem lá o conselho dos homens, eles que cuidam da administração da igreja, mas mulheres são cuidadas pelas mulheres. Eu sempre tive todo esse cuidado, esse carinho de estar cuidando, e às vezes, tem umas que a gente tem que dar umas surrinhas, mas vale a pena, é para o crescimento, né? A Bíblia diz que toda correção no momento é reprovada, mas depois vem prazer e contentamento. Então, observe aí a irmã. Então, se você ainda não conseguiu descobrir o que você pode fazer para ajudar na renda da sua família, descubra primeiro qual é o seu dom. Eu amo arrumar casa. Então, ensine, pega aí, faz uma live ensinando a arrumar casa. Me ensina a passar camisa social, porque eu tô precisando aprender a passar camisa social. Porque agora, né, tá chegando aí agora uma inovação, onde a gente não vai ficar usando mais roupa de passar, né, no uso do ferro elétrico. São tecidos que estão chegando aí no mercado que não precisa mais passar, que também que suga o calor, absorve o calor do nosso corpo, né? Porque essa elevação da temperatura, essas mudanças climáticas, então as roupas agora são mais leves, não precisa ir pro ferro, enfim. Então, diaconisa, descubra, duas também não são, mas sabe o que faz, amém.
a pastora Angélica também está dizendo que também não sabe, né, o que faz. Então vamos lá, descubra o seu dom. Primeiro, eu amo fazer bijuteria. Eu acho tão bonito bijuteria. Aprende, faz um curso de bijuteria. Vai fazer um curso, vira uma empreendedora pequenininha. Se você é de uma pequena igreja, você já frequentou uma pequena igreja, eu ministro aqui para pastoras de pequenas igrejas. Então, assim, vocês estão vendo como é que é a pequena igreja? A gente tem um número pequenininho de mulheres, a gente conta com elas. É um jantar, é tudo contando com aquele mínimo de pessoas que você tem, até que Deus traga o crescimento, não é verdade? E o crescimento não depende de nós, demora às vezes. Então, descubra o que você gosta de fazer. Bispo, eu gosto de mexer com o cabelo meu. Então, se você gosta de mexer com o seu cabelo, você vai gostar de mexer com o cabelo de outras mulheres. Se você começar a gostar de mexer com o cabelo, vem mexer com o meu, porque olha a situação que tá aqui. Não, é porque eu tô na disfunção hormonal, então a minha médica pediu pra eu não usar nenhuma química por enquanto, né? Então tô aqui. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer essa live, porque o meu cabelo tá desse jeito. De forma nenhuma. Tô aqui tranquila na minha, sou uma mulher curada. Não tem isso comigo não, tô curada. Então se eu sou curada, eu vou enfrentar a vida da maneira que ela me traz as situações, porque eu tenho que viver, mas eu não vou deixar o tempo me prejudicar. Então, diaconisa, faça isso. Descubra seu dom. Tudo que nós fizermos nessa vida tem valor, tudo se faz, se vende. Vê o que você descobre aí, depois você manda aqui pra mim, no meu e-mail, no meu WhatsApp, como foi a pergunta sua, veio pelo meu WhatsApp. Manda lá e dizer, descobri. E nesta noite, eu decreto que nessa noite o Espírito de Deus revele a você o que de fato é o seu dom. Você vai descobrir de uma forma muito natural. Você vai ver como o Espírito de Deus vai mostrar para você qual é o seu dom. E daqui a pouco você tá ganhando muito dinheiro aí vendendo as coisas que o Espírito do Senhor vai te mostrar. Eu gosto de artesanato. Então vai lá, compra caneta. Pega aí um pequeno dinheiro, uma mixaria. Compra uma caixa de caneta e compra uns EVAs. E vai procurar na internet como é que eu vou fazer decoração com caneta. Você precisa descobrir e aí sai vendendo. Você pega a caneta, você comprou uma caneta por um real, você vai vender essa caneta decorada por no mínimo R$6, R$5. E as irmãs da sua igreja vão comprar tudo para valorizar seu trabalho. Que coisa maravilhosa, irmã. Então, assim, inclusive, quando nós vendemos alguma coisa, nós contribuímos muito no Ministério das Mulheres. Você vê que as festas mais lindas da igreja são promovidas pelas mulheres. Agora imagine você lá, né, todo mundo comprando um sapato novo, todo mundo comprando uma Bíblia nova, todo mundo indo pra festa, arrumando o cabelo, fazendo uma progressiva, pintando, fazendo isso, fazendo aquilo, e você lá, né, a coitadinha, porque eu trabalho na obra de Deus, então eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso, que Deus não se agrada. Não, isso não vem de Deus. Deus não quer que nós sejamos escravos. Mas Deus quer sim que nós prosperamos, que a gente tenha sucesso. Olha aqui, se fosse para a obra de Deus não ter trabalhadores, quando Moisés morreu, que foi o texto que nós lemos aqui em Josué capítulo 1, quando Josué morreu, quando Moisés morreu, Deus não teria constituído Josué. E observa que Deus lá no versículo 5, Deus dá uma ordem para ele muito forte. Ele diz assim, no versículo 3 e 4, Deus faz uma promessa para ele. Ele diz, você vai assumir aí, tu vai fazer esse povo herdar a terra prometida, você vai atravessar o Jordão com esse povo, mas eu vou fazer uma coisa, a terra prometida, você vai alcançar, olha, os limites dessa terra serão os seguintes, ao sul você vai ter os desertos, ao norte você vai ter Montes Líbanos, os Montes Líbanos. A leste você vai ter o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus. E a oeste, o mar Mediterrâneo. Olha a promessa. Promessa para alguém que tinha que trabalhar. Que tinha que trabalhar. Então Josué tinha que trabalhar para alcançar essa terra. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que fazer alguma coisa. Agora você imagina atravessar, pastoras, aquele rio Jordão, que na época do enchente, segundo Moody diz que nessa época do enchente, o comentarista Moody diz que o Rio Jordão estava com 72,5 metros de comprimento de água. Agora imagina vocês, Josué, atravessar esse Rio Jordão com aquelas mulheres grávidas, com senhoras idosas, com crianças, com homem,
né? Imagina, mulher, né? Nós ali no nosso ciclo, enfim. E tinha que atravessar, tinha um comando de Deus sobre a vida dele e ele estava obedecendo, mas ele estava obedecendo e ele estava trabalhando. Então, eu estou me referindo aqui a um homem, mas eu me refiro a várias mulheres também. Eu estou usando essa referência de Josué, mas eu poderia estar falando da esposa dele, né? Que estava ali todo o tempo acompanhando o marido, fazendo atividade. A gente não sabe, né, o que ela estava fazendo, mas com certeza ela era uma grande colaboradora da casa do Senhor. Então, hoje, nós mulheres trabalhamos fora, todo mundo trabalha. E, queridas, nós só vamos trabalhar fora até o dia que Deus deixar. Nós só vamos vender bombom, nós só vamos fazer comida, nós só vamos ter um restaurante aberto, nós só vamos fazer alguma coisa que nos dá lucro até o dia que Deus quiser, porque se Ele quiser encher nossa conta bancária hoje de dinheiro, ou ordenar alguém para nos manter, e dizer, ou preparar uma situação e nos encostar e ter todo mês o INSS pagando, Ele faz tudo isso. Ele é Deus, mas se Ele está te dando saúde, você é uma mulher curada, você tem desejo de trabalhar, você está vendo a situação da sua casa, precisa de melhorar, vai trabalhar. E não procure algo que você vai fazer dentro do seu dom. Não se torne uma pessoa gananciosa. Seja um dizimista fiel, porque isso é obediência à palavra, a palavra é a nossa base. E você vai dizimando e Deus, você está plantando a semente. E no tempo certo você vai colher. Lembrando, irmã, que vocês não são obrigadas a plantar, mas você é obrigada a colher. Você pode até não plantar, mas você tem que colher, tá certo? Então melhor que plantemos, né? Então o versículo 5, já dando a referência aqui da confirmação que eu estava falando para a irmã, Deus dá confirmação de vitória. Você nunca será derrotado. Meu Deus, aleluia. Nós nunca seremos derrotados fazendo as coisas que agradam o coração de Deus. Uma mulher trabalhar fora para ajudar a família em casa sem prejudicar a obra. Sem se tornar aquela crente cansada demais, que pega tudo, que agarra tudo com a mão. Eu quero curso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim. Mas precisamos fazer alguma coisa para ajudar a família? Faça. Faça sem medo, porque se Jesus vier e você estiver lá fazendo bombom para vender, se você estiver lá passando roupa, lavando roupa para os outros, se você estiver lá dando uma faxina numa casa, se você estiver lá na faculdade estudando, se você estiver lá fazendo um curso, seja lá de enfermagem, se você estiver, seja lá tá fazendo um curso de cuidador de idoso, não pense que Jesus vai deixar você, porque você está trabalhando, você está adquirindo um meio para ajudar na sustentabilidade da sua casa, não. Aleluia. Antônia Souza, sou diaconisa, trabalho na obra com senhoras, cantinas e trabalho fora. Olha, que coisa maravilhosa. Trabalho na obra com senhoras, cantinas e trabalho fora. Graças a Deus sou abençoada. Olha aí, viu? Muito obrigada, viu, Antônia? Irmã Antônia, diaconisa Antônia, por essa sua participação. Já me ajudou aqui, graças a Deus. Pra gente dar clareza, nós estamos dando clareza. Agora é o olhar de Jesus Cristo, dando clareza para essa diaconisa de algum lugar do Brasil que está aqui necessitada de ajudar a família e precisa e tem medo de ir e o tempo não sobrar para servir o Senhor. Então, querida, eu espero estar respondendo fielmente a sua pergunta. E eu tenho certeza que nesse quadro a Bispa Responde, Deus preparou essa pergunta hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Justamente hoje é quarta-feira. Eu tive a oportunidade, vocês acreditam que eu tive a oportunidade de visitar uma reciclagem? Já estava no plano de Deus, porque eu nem sabia se eu responderia essa pergunta no quadro hoje, porque são muitas, né? Muitas perguntas que chegam ali pelo meu e-mail, bispa.borges, @gmail.com, bispa.borges@gmail.com, também pelo meu WhatsApp, aqui pelo Face e também pelo Message. Chega o Instagram, chega muita, já tem chegado muita pergunta. Então eu não sabia que eu ia responder exatamente essa pergunta hoje. Mas o Senhor, viu, diaconisa que está aí respondendo eu estou respondendo a sua pergunta. Eu tive a oportunidade hoje de ir numa reciclagem. Observe bem o que aconteceu. A gente ganhou um material e esse material estava encostado na igreja, na salinha das crianças. E tinha lá 4 caixas de material acrílico. Aquelas caixinhas de colocar CD. Então o pessoal não usa mais isso, né?
E eu disse, eu não vou jogar isso fora não, eu vou ver o que eu faço com isso aqui. Eu procurei naquela região onde tinha uma reciclagem que comprava acrílico. Aí alguém disse, ó, lá tem um, só não compra madeira, mas o resto ele compra. Irmãs, eu fui lá e pra glória de Deus, eu vendi aquela caixinha com aquelas 4 caixas de recicláveis de acrílico, das caixinhas de botar CDs. E vocês acreditam que aquilo ali me rendeu R$17? Gente, R$17, vocês não têm noção no que é que eu vou transformar os R$17. Tem uma menina na nossa igreja que ela precisa fazer alguma coisa igualzinha a diaconisa, porque é uma moça especial. Ela tá até aqui na live comigo. Ela é especial. Então, assim, você sabe como é que é, né? É cesta básica do governo, não tem ajuda financeira, é a família que ajuda. E eu disse, olha, esses R$17 vão tirar o dízimo, vamos tirar aqui R$1,70. Nós vamos tirar para entregar o dízimo na casa do Senhor. E o resto você vai comprar trufas para revender. Aleluia. E ela vai comprar as trufas amanhã. Já teve o contato, que a gente conhece uma pessoa que faz trufas. E ela vai comprar essa trufa e vender essas trufas para ganhar o dinheirinho dela, para ajudar na renda, para levar a filhinha no shopping, para poder sair no final de semana. Gente, isso é maravilhoso. E agora, se Jesus vier e você estiver lá no shopping, porque você trabalhou para ganhar, tá lá vendendo trufa, Jesus vai deixar de levar você? Não vai de jeito nenhum. Você vai subir, porque o trabalho tá no coração de Deus, porque Deus ama isso, Deus é amor. Irmãos, eu pensei que eu não ia demorar, mas foi as interrupções que nós tivemos no início. Infelizmente, eu tive uma interrupção aqui terrível, mas eu vou dizer para você que eu já vou estar terminando, vou fazer a oração para vocês. Mas deixa eu ser, assim, definir isso aqui para a irmã que me fez a pergunta. É com relação, Deus está aqui confirmando que te dará a vitória, e também a ordem de Deus de você ser forte e corajosa. E o tópico 7, que está no versículo 8, o Senhor diz que você será, não se desvie desta palavra de Deus, da obediência ao Senhor em nada, e você terá sucesso. Em qualquer lugar por onde você for, você será bem sucedida. Então, diaconisa e pastoras de Deus, mulheres de Deus, que recebeu essa palavra nessa noite, eu quero dizer para você que eu, nesse quadro, a Bispa Responde, eu, a Bispa Maestra, preparei isso aqui com muito carinho para vocês, para responder e alcançar outras que tinham essa dúvida. Usei aqui o meu próprio testemunho de vida. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que vocês serão muito bem-sucedidas em tudo que vocês colocarem as mãos. Onde você colocar a mão, aquilo que você fizer com seu coração, o Senhor será contigo. Louvado seja Deus, irmã Josi. Deus cuide da minha casa, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é vivo, é poderoso, responde a nossa oração. E o Espírito de Jesus, ele nos dá a direção. Então, quando eu cheguei ali naquela reciclagem, só para completar, eu vi que há várias maneiras da gente poder adquirir as coisas. Nós podemos fazer dinheiro com mínimas coisas. Então, assim, o que a irmã Angélica, a pastora Angélica, disse que é lixo lá na casa dela, você diz, não, isso aqui não é lixo não. Isso aqui para mim não é lixo. Isso aqui para mim é algo que vai gerar dinheiro. Amém? Então, assim, tem muita maneira da gente ganhar dinheiro sem prejudicar o reino de Deus, continuar nos nossos cargos de pastoras, de missionárias, trabalhar, vender um livro, fazer um curso online, entregar um material para alguém, fazer uma panfletagem, né? Faz uma panfletagem para uma farmácia, até que o Senhor te dê condição de você, digamos assim, fazer uma formação. Para dizer a verdade, quem mexe com venda não precisa se formar em nada, porque a gente se forma para quê? Lógico que é a sensação de realização, mas a gente se forma porque a gente quer mais na frente ter uma qualidade de vida, ganhando dinheiro com aquela profissão. Mas eu nunca vi uma coisa que dá mais dinheiro do que mexer com venda. Então coloca qualquer coisa na porta da sua casa, vende para suas amigas, faz um grupo no Face, faz uma lista de transmissão, faz peta, entra na internet, aprende um monte de coisa, que Deus vai te abençoar, as pessoas vão comer uma comida ungida, gostosa, vão voltar e querer mais, em nome do Senhor Jesus. Tu serás abençoada, mulher, em tudo que tu fizer. Tudo, onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor abençoará, Deus será contigo. O nosso Deus não trabalha com sexualidade de maneira nenhuma. Ele não é Deus dos homens e despreza as mulheres. Não, não. O Senhor nos ama. O Senhor
e ele não se importa que nós venhamos a trabalhar, não. Pai do Senhor, Luana, Deus abençoe a sua vida. Queridas, vamos orar então, porque senão vocês vão dizer assim, bispo vai passar a noite inteira aqui comigo hoje. Não é essa a minha intenção não, sabe? Nós vamos marcar um encontro aí de pastores, vamos ficar no próximo encontro vertical. Nós vamos ficar aí algum tempo juntas, pra gente ter muito tempo para conversar. Daqui a pouco a gente já tá aí trazendo o encontro vertical de pastoras que vai ser regido em algumas regiões do Brasil. E nós vamos estar para a glória do Senhor juntas e vamos nos conhecer, dar aquele abraço gostoso pessoalmente, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Eu quero orar para que o Espírito de Jesus te dê clareza. Você que o olhar de Jesus, que ele que é luz, ele possa trazer clareza no seu coração, na sua mente, para que você possa se transportar para um futuro de prosperidade, para que você possa sair do presente e ser transportada para um futuro melhor, um futuro próspero. José de Niterói, aleluia! Olha aí o pessoal de Niterói chegando aí. Te espero todos os dias aqui, tá? Se não for 20 horas, vai ser 21. A gente tá fazendo aqui um teste de horário durante essas lives, porque umas dizem, eu quero 9 horas, outras, não, passa para 8, e assim nós estamos testando para ver qual é o horário que vai ser melhor. Inclusive, se vocês quiserem participar aí comigo, pode estar participando, tá bom? Para daí nos dar orientação com relação aos horários. Vamos orar, irmãs, para que Deus abençoe, senão eu vou falar tudo hoje, amanhã não tem mais nada para falar, né? Então vamos orar ao Senhor, orem comigo, pastoras. Pastora Angélica, irmã Josi, Luana, as irmãs que estão comigo aí na live, pastora irmã Neves, essa líder de criança, departamento infantil. Vamos orar. A irmã Neves, eu vou dar um exemplo aqui dela, é uma excelente manicure, pensa, a mulher trabalha assim, é uma profissional abençoada. Eu às vezes questiono com ela, digo, por que tu não vira logo uma podóloga? Você tem que ir pra podologia. Ela, não quero ir, não quero mais não, isso aqui tá mamãe. Por quê? Porque ela faz unha direta só por agendamento, umas unhas maravilhosas, coisa linda, tudo que mulher gosta. Uma excelente profissional. Eu fico, às vezes, até preocupada, que ela quer tirar até as tripas da gente, quando tá tirando as cutículas lá, de tanto desencravar as unhas do pé, quer tirar até as tripas. E eu digo, cuidado, vai devagar aí, pelo amor de Deus, mas fica aquela unha bem feita, bonita. Pergunta se ela quer fazer outra coisa, nem ir pra podologia, ela não quer ir. É o quê? Ganha vida como manicure. Então, se tem muita coisa que a gente pode fazer, pergunta. Atrapalha, Neves, você de ir à igreja? Atrapalha você de assumir o seu departamento de mulheres lá? Não atrapalha. E ela é manicure, trabalha no salão. E tá ali, trabalhando, ganhando a vida, fazendo unha. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, sim, diaconisa, essa é a minha resposta pra você. Pode trabalhar sem medo, procura seu dom, vê o que você deseja fazer, o que você sente vontade. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de cozinhar, eu gosto disso, eu gosto de fazer unha. Não quero nada disso, eu quero arrumar a casa. Arrumar a casa você ganha dinheiro também. Ensina, dá um curso aí para o pessoal arrumar a casa. Tá bom? No mundo online. Eu gosto de artesanato. Bispo, você me deu uma boa ideia. Vou mexer com reciclagem. Sim, não precisa ser aquela reciclagem que mexe com tudo quanto é lixo, com aquele monte de material reciclado. É papelão, é plástico. Não, escolhe o que você quer. É garrafa PET. Eu só vou vender garrafa PET. Eu só vou vender o cobre. Eu só vou vender o plástico. Eu só vou vender. Então procure alguma coisa que vai ajudar você, que você vai ajudar na renda da sua casa. Tá bom? Vende garrafa PET até você comprar seu carro, pra você andar com seus filhos pra igreja, aí você vai ganhar mais tempo ainda e ainda vai trazer mais garrafa PET no seu carro. Daqui a pouco você tá trocando esse carro pequeno por um caminhão. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Obrigada, tá tudo bem. Amém. Obrigada a você por estar aqui comigo, tá bom, pastoras? Vamos orar então, querida. Eu vou orar para que Deus te dê clareza. Eu vou orar pela sua família, eu vou orar para o seu projeto de vida, eu vou orar para que o Senhor possa te dar direcionamento, para que o Senhor te tire desse momento presente, te transporte para o futuro, para que você possa visualizar na sua mente agora, daqui a 10 anos, uma fotografia. Tire aí uma fotografia de você daqui a 10 anos. Quem é que você vai ser daqui a 10 anos? Então, cuidado com o tempo, porque olha aqui, ó. Um dia desse eu tava com 18, depois eu tava com 20 e agora eu já tô dentro do 50. Então vigia com o tempo é covarde, segundo W. Tozer, o tempo é covarde. Se você tem que fazer um curso, faça.
O primeiro curso que eu fiz foi na época, muito ainda nova, eu fiz o curso de atendente de enfermagem. Depois veio auxiliar, depois veio técnico, depois veio enfermeira. Depois eu fiz curso para professora. Antes fiz teologia, fiz curso de teologia, fiz teoterapeuta, eu fiz teoterapia, que é o estudo através, o aconselhamento através da palavra de Deus. E assim, tem um aqui de Pato Branco, Paraná. Pastora Angélica, Deus abençoe a senhora. Me ajuda aí, pastora, vamos orar por essas mulheres, tá bom? Para que Deus possa iluminá-las, abençoar e que o plano da bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de vocês. E que Jesus, na hora que Jesus abrir o céu sobre nós, vier, né, nas nuvens com o seu poder e glória, mesmo que nós estejamos trabalhando, o Senhor nos leve, que temos um coração limpo e mãos puras para entrar no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvo a Ti nesta noite por essa live, por esse podcast com essas mulheres lindas que estão do outro lado, por esses homens também que estão aí ouvindo a palavra do Senhor, recebendo direcionamento. Eu quero agradecer o Senhor pela liberdade que o Senhor nos dá, nos tirou da escravidão, somos livres para a glória do Senhor. Quero te pedir que o Senhor dê clareza à irmã, a diaconisa que nos pediu esta resposta no quadro A Bispa Responde. Meu Deus querido e santo, abençoe e dá direcionamento através dessa palavra, desse conselho, dessa orientação. Dê direcionamento às mulheres que precisam ajudar na renda de suas famílias, para viver um tempo melhor, ter qualidade de vida, meu Pai, sentir feliz no seu coração, mulheres que servem a Ti e querem se sentir realizadas. Eu te glorifico por tudo, porque Tu és um Deus que nos ama, Tu és a luz e o olhar de Jesus está sobre nós. O seu olhar está sobre mim, o seu olhar está sobre ela, Senhor. E assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Queridas, veja bem, se essa live, se essa palavra, se esse quadro, A Bispa Responde, está sendo bom para você, você compartilhe com outras pastoras, outras mulheres de Deus, compartilhe aí na sua região, pastora Angélica, compartilhe aí as outras irmãs de outros estados, para que Deus possa nos abençoar, porque a gente, no dia que nós tiver nosso encontro, a gente está lá, aprendendo de Deus. Compartilhe, amém? Nos ajude aí nesse ministério, nos ajude a fazer a obra de Deus para ajudar o crescimento do reino de Deus e completar o número da fileira dos salvos, para que Jesus possa vir nos buscar. Uma boa noite a todas, a paz do Senhor Jesus, amo vocês e desculpa aí o tempo, viu? Foi tempo demais, mas foi necessário. Muito obrigado por tudo, tá? Eu aqui, a Bispa Maes, encerrando.